Olá, família. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês que estão conosco nessa manhã. Desde já pedimos perdão pelo atraso. Hoje, como muitos já sabem, nós tivemos uma ação agora pela manhã. Terminou agora às 9 horas, 9h30. Por isso demoramos um pouquinho, atrasamos. Mas sejam bem-vindos. Bom dia para você que está chegando agora. Que a graça e a bondade do nosso Deus seja com todos vocês. E é com muita alegria que hoje nós estamos aqui reunidos, celebrando o nosso Deus, já comunicando, assim como o nosso pastor já falou para todos nós, que hoje à noite nós estaremos reunidos como igreja para celebrar o nosso Deus. Então, hoje à noite, às 7 horas, venha celebrar conosco aqueles que podem estar, que não estão na área de risco, não estão com um tipo de gripe, que venha celebrar o nosso Deus com alegria, com gratidão. Mas vamos pedir a vocês junto conosco nesse momento para estar orando, curvando a sua face. Pedimos para que o Senhor, através do Espírito Santo, ministre a sua palavra, seu coração, que venha de encontro e conforta as nossas almas, aquilo que o Senhor já conhece de nós. Eu convido você, junto comigo, a orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te exaltar e te glorificar, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam sobre o teu povo, sobre o teu rebanho a cada amanhecer, Pai. Obrigada, Jesus Cristo, pelos livramentos. Obrigada, Senhor Deus, pela saúde, pelas ações que o Senhor tem nos proporcionado enquanto igreja. Obrigado, Deus, porque é uma forma de levar o Evangelho, mas também ajudar as famílias nas suas necessidades. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de te servir. Agora, Pai, também te pedimos a orientação do teu Santo Espírito nessa manhã, para que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, falando a tua mensagem, transformando as nossas vidas, Pai, aquilo que necessita ser transformado. Pai, recebe de nós o nosso louvor, a nossa adoração. Vai de encontro com cada família nesse momento que está conosco, conectados, ó Deus, nessa live, para que os teus filhos possam ser preenchidos da tua presença. Pai, obrigado. Obrigada, Jesus, pela tua presença em nosso meio, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos livramentos. Seja bem-vindo, Jesus, sobre as nossas vidas e a nossa família. Nós te celebramos, nós te amamos por tudo que o Senhor faz por nós, sem nós merecer. Obrigada, meu Pai, obrigado. Abençoe, fale conosco a tua mensagem, que é poderosa para salvar e libertar, Senhor, cada um dos teus filhos. Em nome e no poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz. Vamos louvar? Eu convido você na sua casa, junto conosco, a louvar o nosso Deus com cântico, júbilo ao Senhor, pois Ele merece o nosso melhor, a nossa adoração. Então eu convido você a estar cantando junto conosco esses louvores, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Bom dia para você, que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Obrigado por estar conosco, obrigado pela sua paciência. Nós estamos aqui arrumando e mudando a configuração, do nosso som para podermos à noite receber os nossos irmãos, que aqueles que puderem vir, dentro das orientações que já passamos, e que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um dos nossos irmãos e nos ajude em tudo. Talvez você ainda ouça um chiado nesse som, nós tentamos agora resolver, mas ainda está saindo um pouco, mas a tendência é não sair mais. Então eu peço perdão para você neste momento por isso, tá bom? E vamos em frente. Mais uma vez, que Deus abençoe você, a sua vida. Quero agradecer a minha esposa Josi, também Levi, Felipe, que estão conosco nesta manhã, e quero continuar adorando, engrandecendo, exaltando o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, sou de Cristo, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço bem. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo,
de honra, glória e louvor é o nosso Deus. Santo, santo Ele é, digno de ser louvado, digno de ser adorado e exaltado nessa manhã. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos nesta manhã, pelo privilégio de acordarmos, ó Deus, já com uma missão a fazer, pregar a salvação àqueles que necessitam dela, a levar a graça, a esperança ao coração de pessoas que precisam dessa salvação, dessa graça e dessa esperança. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos escolher para levar a Tua palavra, para levar o evangelho da salvação, para alimentar aqueles corações e aquelas almas. Pai, obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti por todo o privilégio que temos e as estratégias que o Senhor tem nos dado nesse tempo de pandemia, para alcançar o coração dos necessitados, das pessoas que tanto precisam da graça do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesse momento. Eu vou agradecer a Josi, também o Felipe e o Levi. Possivelmente no final nós vamos voltar. Nós queremos ajustar esse som e deixá-lo adequado para que você possa receber um bom áudio, um bom vídeo também aí na sua casa. Tá bom, queridos? Obrigado, viu, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu quero aqui, desde já, fazer um agradecimento, primeiramente ao nosso Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez e poder noticiar algo tão bom, que eu tenho certeza que vai aquecer o coração de todos nós, que é estarmos juntos no culto da noite. Ou seja, quero aqui mais uma vez agradecer ao Senhor, a nossa diretoria, aos irmãos que têm orado por esse propósito, aos nossos diáconos, líderes de ministério. Eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência e perseverança, e também os nossos irmãos aqui, obviamente. Nós fizemos um plano para a retomada das atividades aqui na nossa igreja e entendemos que a primeira atividade que nós vamos retomar é o culto de celebração, ou seja, o culto da noite, no domingo, ou seja, às 19 horas, já nesse domingo nós estaremos reunidos aqui neste lugar, que já está todo adequado, com todo o espaçamento das cadeiras, com higienização também delas, do ambiente, com oferta de álcool em gel na entrada, com medição de temperatura, para que você também tenha certeza e segurança ao adentrar esse ambiente. E além disso, queridos, a graça e a principal, a graça e a presença de Deus em nossas vidas. Mas também conto com a sua colaboração, a exemplo do vídeo que publiquei ontem, para que você respeite as regras para essa retomada, ou seja, respeite o distanciamento social, venha com máscara de sua casa. Se você estiver resfriado, se você estiver com suspeita de Covid, ou ainda contato com alguém que está com suspeita, ou alguém que já confirmou a sua suspeita, eu peço que você não venha. Você também que tem mais de 60 anos de idade, ou faz parte do grupo de risco, ou tem algum tipo de doença pré-existente, que você também não venha. Não é recomendável neste momento que você se exponha, porque há um risco de contaminação, há um risco de contágio, e nós não queremos que você, em hipótese alguma, se contamine, seja contaminado por essa doença. Muito pelo contrário. Por isso nós vamos continuar fazendo os nossos cultos online, como você está recebendo na sua casa. E mais uma vez eu te agradeço por esse privilégio, por essa honra, de estarmos juntos dessa maneira. Mas continuo a pedir para você, em nome de Jesus, curta o nosso culto e se inscreva em nosso canal, peça para outras pessoas se inscreverem, porque quando chegarmos a 1000 inscritos, e eu creio que tão logo vamos chegar, nós teremos um pouco mais de benefício, um pouco mais de mobilidade para fazer as transmissões. Então eu peço encarecidamente para que você nos ajude nisso. Então dê um like, se inscreva no nosso canal e peça para outras pessoas se inscreverem. Elas não precisam acionar o sininho para receber notificação, mas o fato delas se inscreverem em nosso canal, apenas isso, já nos ajudará. Então eu peço para você, em nome de Jesus, que nos ajude nisso. E mais uma vez lembrando, à noite nós celebraremos a ceia do Senhor juntos, ou seja, a ceia presencial e a ceia online.
Então eu peço que você também se prepare no dia de hoje para essa celebração, né? Prepare lá os elementos, como nós temos orientado aqui mês após mês, dentro dessa pandemia, né? Dentro desse período de quarentena, e que você poste uma foto quando você estiver preparado na tua casa, para a gente também poder celebrar, curtir, agradecer a Deus por isso. E no momento oportuno aqui da ceia à noite, nós vamos cear juntos, tá bom, queridos? Então, alguns recados aqui dados. Também quero agradecer pela ação solidária que fizemos hoje, café da manhã na comunidade, aqui pertinho, aqui no satélite, né? Foi ali perto daquela região mais próximo da irmã Júlia, da irmã Edith, perto daquela praça da Rua 14, né? Nós estivemos ali reunidos, enquanto igreja, com um grupo de irmãos, também parceiros, amigos conosco, e eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, e agradeço a cada um dos meus irmãos, agradeço a cada uma das pessoas que têm colaborado com esse projeto. E aí eu sempre digo aqui que o projeto Amigos da Rua é um projeto que tem uma visão que está se expandindo, porque a nossa visão é cuidar de pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, é levar esperança, é ajudar de alguma maneira, principalmente espiritual. E esse projeto tem entendido esse caminho, tem entendido esse propósito, e eu louvo a Deus pela liderança da irmã Joquebede, também do nosso incansável Fábio, e graças a Deus que o Senhor continue a sustentá-los, também a minha esposa, que tem feito também um trabalho excelente, né, tem ajudado muito, né, nós temos outras ações que nós temos desenvolvido aqui na igreja, e nós somos gratos ao Senhor por tudo isso, e pedimos mais uma vez que você continue a orar conosco, né, e continue a orar por nós, né, nessa empreitada toda. Amém, queridos? Então, os recados que eu tinha que lhe dar, acabei de lhe dar neste momento. Eu também quero aqui orar ao Senhor por você, pela sua vida, em gratidão a tudo isso, e orar, né, por esse período de retomada, né, por essa, né, oportunidade que nós estamos tendo, para que corra tudo bem e nós consigamos ir aos poucos retomando também as outras atividades. É um tempo, querido, de muita paciência, é um tempo de entendimento, né, porque a gente está dentro de um plano de retomada que também depende de outros fatores. E certamente esse plano é um plano que pode mudar a qualquer momento. Então eu conto também com a sua colaboração, conto com a tua ajuda, para que em nome de Jesus nós consigamos fazer tudo com êxito, mas também tudo com ordem, com decência e respeitando as regras. Então, se à noite alguém abordar você orientando sobre algo dentro desse propósito da retomada, que você receba com muito carinho, com muito amor, porque é para o bem não apenas seu, mas de todos nós, tá bom? Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos abençoar tanto. Não somos merecedores, Pai, mas eu te agradeço por esse ministério, te agradeço por esta igreja, te agradeço, Pai, pelos irmãos que aqui nós temos, que são fiéis e leais ao Senhor, que têm entendido a cada dia o compromisso que devem ter, Pai, com a obra do Senhor, a obra de videira que nós temos pregado aqui, domingo após domingo pela manhã, e temos sido abençoados pelo Senhor com isso. Pai, eu agradeço pela minha esposa, pela minha família, pela compreensão, pelo entendimento, mas também pela participação, desde a Esther até a minha esposa. Eu sou grato ao Senhor, porque estamos envolvidos na obra de Deus. Mas peço ao Senhor também equilíbrio, peço ao Senhor saúde, peço ao Senhor, Pai, tranquilidade para que nós possamos fazer o nosso trabalho. E peço que o Senhor, Pai, renove as nossas forças. Peço ao Senhor, Pai, que traga mais trabalhadores para essa seara, aqueles que podem neste momento trabalhar, que estes trabalhem, que esses nos ajudem, que esses, em nome de Jesus, Pai, sejam impactados pela Tua presença, pela Tua maravilhosa e graciosa presença, e que levem também essa graça, esse amor do Senhor à vida de outras pessoas. Paizinho querido, obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos, e colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos diante do Senhor, pedindo proteção, pedindo paz, pedindo saúde, pedindo equilíbrio, pedindo, Pai, emoções equilibradas no Senhor, pedindo, Pai, espiritualidade, Pai, profunda em Ti, mas pedindo também saúde para cada um deles, Pai. É o que nós te oramos, é o que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém
Louvado seja o nosso Deus. Então vamos lá, queridos, nós temos um propósito de meditar na palavra do Senhor e nós estamos indo para a 7ª aula da treliça e a videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. E hoje nós queremos falar um pouquinho treinamento e crescimento do Evangelho. Esse é o nosso tema. E eu destaco aqui algumas coisas que pude notar enquanto estudava esse material para hoje nós estarmos juntos e falarmos a respeito, que o Evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento em convicção, em caráter e em amor. A ideia bíblica de treinamento, que já exploramos até aqui, que já falamos até aqui, admite que a obra do Evangelho é um empreendimento crescente. Ou seja, quando o Evangelho é pregado e o Espírito de Deus age, o que acontece é crescimento. E a gente vê isso, queridos, na ação de cada irmão, na atitude de cada irmão, em cada desafio que nós temos feito, em cada orientação que temos dado, em cada mensagem que tem sido pregada, o quanto os irmãos têm reagido a isso, têm entendido, têm aplicado nas suas vidas e têm colocado em prática. Mas eu quero usar um texto base, um texto de referência, que é um texto bastante conhecido dos irmãos, de uma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, dos versos 3 a 6. Então, vamos lá, deixa eu só achar aqui o meu texto. Ok, achei. Então, Colossenses capítulo 1, versos 3 a 6, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e também do amor que tendes para com todos os santos. Grave bem isso. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preparada ou preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, queridos, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Esse é o texto. Eu tenho uma outra versão que diz assim, queridos, do verso 3 em diante: pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a nossa aula desta manhã, abençoe esse tema que nós vamos abordar aqui neste momento. O crescimento que o apóstolo Paulo tinha em mente aqui, queridos, nessa passagem, tinha dois aspectos, pelo menos. Em um nível, o evangelho estava crescendo em todo o mundo, e é notório isso, que quando nós vemos a igreja primitiva se expandir com a perseguição, nós vimos o evangelho de Deus também chegar, até os confins da terra. E o evangelho estava crescendo em todo o mundo, em todos os lugares, como uma videira cujos ramos continuam se estendendo por sobre a cerca e passando a cerca pelo quintal do vizinho. O evangelho também estava crescendo em outro sentido, querido. Além do evangelho estar se expandindo, alcançando até os confins da terra, ele também estava crescendo na vida das pessoas.
onde a palavra da verdade é ensinada e crida, ela produz fruto. Pessoas são mudadas, são transferidas de um reino para o outro, começam a ter fé em Cristo Jesus e amor por todos os santos, e a ansiar, queridos, por sua herança celestial. Suas prioridades mudam, sua cosmovisão muda, e sua vida é refeita. Deixa eu te perguntar, como está a sua vida nesta manhã? Como está a sua forma de pensar as coisas? A sua cosmovisão é bíblica ou é de outra espécie? Quais são as suas prioridades? E eu sei que nós estamos num tempo de pandemia, estamos num tempo de quarentena, num tempo que nós estamos vivendo que é muito difícil, mas eu aqui digo a você que nós temos oportunidade de levar o Evangelho até os confins da terra, porque nós temos ferramentas tão úteis que nós usamos diariamente, que está relacionada aí à nossa rede social, aos aplicativos que temos de mensagem instantânea, mas também, queridos, a oportunidade que temos de falar com pessoas como hoje pela manhã, de visitarmos uma parte da comunidade a qual nós estamos inseridos e ver quantas oportunidades Deus tem nos dado de levar o Evangelho, e às vezes para pessoas que não ouviram da maneira que deveriam ouvir, com esse carinho, com esse amor, com esse cuidado. Eu louvo a Deus pelo Senhor nos dar essas estratégias, por nos ajudar a levar o Evangelho até os confins da terra. Isso é missões, e missões urbanas, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Nós temos um envolvimento direto com a obra do Senhor, mas também, queridos, de ver pessoas com vidas transformadas, pessoas mudadas, pessoas que ouviram da palavra da verdade e ao serem ensinadas nessa palavra, creram e tiveram uma vida que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Algo importante, na oração do apóstolo Paulo, ele rogou a Deus que isso continuasse acontecendo na vida dos colossenses. E aqui penso que essa oração é para que esse evangelho que deveria chegar até os confins da terra, chegasse até nós. E se essa oração também nos alcança, nós precisamos pregar para que outras pessoas sejam alcançadas, porque o evangelho é alcançar até os confins da terra. Paulo ora aos colossenses, logo essa oração nos alcança, porque o evangelho também nos alcançou. Então nós somos chamados também a pregar o evangelho até os confins da terra, mas também a crescermos nesse evangelho. Olha que coisa importante. Por esta razão, querido, também nós, desde o dia em que ouvimos, não devemos cessar de orar pelas pessoas e pedir que as pessoas transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É importante destacarmos que existem pelo menos 3 implicações importantes aqui. O Evangelho, por sua própria natureza, produz o crescimento. E aí, quando nós pensamos nessas 3 implicações, nós temos, em primeiro lugar, o crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas em termos de nossa metáfora inicial. Qual é a nossa metáfora inicial, queridos? Nós estamos falando de uma obra de treliça, estamos falando de uma obra de videira. Nós estamos falando de estruturas, mas nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de base de apoio, mas também estamos falando de levar o Evangelho aos confins da terra, evangelizando, discipulando, acompanhando, É o famoso plantar, regar e colher. Nós estamos falando sobre isso. Essa mudança de mentalidade precisa trazer a nós esse desejo de ver a obra de videira crescer, como nós estamos vendo nesses últimos dias, ou seja, nesse período de pandemia de quase 5 meses, nós temos visto tantas mensagens encorajadoras, temos visto tantas pessoas falarem: puxa, e a igreja, agora eu não posso mais ir para a igreja, eu adorava a igreja. E às vezes vemos pessoas que nem adoravam tanto assim, que nem participavam tanto assim, que hoje desejam estar. Aí eu digo para você, o Evangelho está fazendo uma mudança de mentalidade.
O Evangelho está fazendo uma mudança profunda no coração dessas pessoas. E nós precisamos entender que essa mudança que nós precisamos ter é a mudança de que nos leva a pregar o Evangelho para outros também. Nos leva a transmitir essa palavra da verdade, por meio do nosso exemplo, mas também por meio da palavra falada. E olhe só, queridos, se o crescimento da treliça não é o crescimento da videira, podemos multiplicar o número de programas, engajar-se. Podemos ampliar e modernizar nosso prédio, os nossos instrumentos e equipamentos. Podemos remodelar nossas reuniões regulares para que sejam atraentes e eficazes em se comunicar com a nossa cultura. Podemos nos congratular com o fato de que os números estão aumentando. E essas coisas são boas, não estamos dizendo que não são. Mas se as pessoas não estão crescendo em conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignamente do Senhor, buscando agradar-lhe em todas as coisas e produzindo fruto em toda boa obra, então nenhum crescimento está acontecendo. Você entende? Podemos crescer estruturalmente falando, mas será que nós estamos crescendo espiritualmente em vidas transformadas? Em segundo lugar, significa que devemos estar dispostos a perder pessoas de nossa própria congregação, se isso for melhor para o crescimento do Evangelho. Queridos, vamos entender o seguinte, temos uma visão. Este ano nós estamos falando sobre o ano do discipulado, encerramos na semana passada a última mensagem da série, que trata sobre o tema do ano. Logo, a nossa visão clara é essa: ser e fazer discípulos. Ainda estamos, obviamente, estudando, esse material pela manhã, aproveitando o culto devocional, aproveitando que nós não temos a EBD com várias salas, mas temos os irmãos acompanhando a gente, e você pode depois ter acesso a esse mesmo material, nas redes sociais, lá no YouTube da igreja, na página da igreja. E eu creio que Deus está falando conosco algo muito singular. Ou seja, temos uma visão, ou caminhamos todos pelo mesmo caminho, pela mesma visão, ou podemos correr o risco de alguém se perder no meio do caminho. Então, queridos, quando nós fazemos o desafio, nós não, Deus nos desafia e a gente começa a estudar e a entender o que Deus quer de nós, precisamos colocar isso em prática. Ano do discipulado, ser e fazer discípulos, mas você tem que gostar de situar no ser. Eu sou discípulo de fato. E aí depois eu faço discípulo, porque para fazer discípulo, queridos, não basta apenas pregar a palavra, eu preciso pregar a palavra com a minha vida, eu preciso ser de fato, para que aquilo seja verdadeiro também na hora que eu pregar para outros. Então, queridos, pode acontecer de alguém se perder no meio do caminho, não é o nosso desejo. Obviamente, o nosso desejo é que todos estejam na mesma página. Nós temos reuniões entre grupos menores, principalmente, e aí aqui posso citar o Ministério de Louvor, que a cada 15 dias se reúne, usando uma ferramenta também de interação social. Temos as mulheres, tivemos a semana de oração, cada dia da semana era um grupo, e nós continuamos a encorajar você para que esteja conosco, para que você também participe, mesmo que seja virtualmente, porque nosso desejo é que você esteja no mesmo barco que a gente, esteja na mesma visão, na mesma pegada, no mesmo caminho, no mesmo rumo que Deus tem nos chamado a estar, o de ser e fazer discípulos. Em terceiro lugar, queridos, complementando ainda o segundo, um compromisso com o crescimento do Evangelho significará que treinaremos pessoas em direção à maturidade, não para o benefício de nossas próprias igrejas ou comunidades, mas para o benefício do reino de Cristo. Nós temos esse entendimento que se nós estivermos aqui e aprendermos mais do Senhor, crescermos e amadurecermos, seja aqui ou em outro lugar que estivermos, nós vamos fazer a obra de Deus. O que nós não podemos deixar de fazer é treinar, é aprender, é ensinar, é crescer na presença do nosso Deus. Terceiro lugar, queridos, também há uma implicação aqui, bem radical, de crescimento do Evangelho.
E ele está na maneira como consideramos as pessoas. Vemos pessoas não como raios em nossa roda, ou como recursos para nossos projetos, mas como indivíduos que estão, cada um em seu próprio estágio de crescimento. Então nós vamos ter pessoas, queridos, que vão estar no início da caminhada, pessoas que vão estar um pouco mais na frente, ou seja, no meio da caminhada. Nós vamos ter pessoas, queridos, que vão estar mais no final da caminhada, mas nós precisamos considerar o estágio que cada uma delas está. Porque, queridos, nosso alvo para cada pessoa é que elas avancem, façam progresso e se movam um passo à frente de onde estão agora. Então, o meu desejo e minha oração a Deus perseverantemente é que você avance um passo à frente do que você está hoje, que você cresça na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. E aí aqui, queridos, quero dizer a você que com todas essas implicações, existem pelo menos mais 2 ou 3 questões importantes que nós precisamos nos ater, que são os estágios do crescimento evangélico. O primeiro, diz assim: dentro dos estágios do crescimento evangélico, há pelo menos 4 estágios importantes que nós precisamos entender. Nós temos a evangelização, ok? Nós saímos para evangelizar. Aí alguém se entrega a Jesus, entende que a sua vida precisa ser transformada, logo ela vai precisar de alguém que a acompanhe, alguém que a discipule. Quando ela está nesse processo de discipulado e mais adiante, ela vai provar do crescimento, porque ela vai passar a fazer aquilo que nós estávamos fazendo. E perceba que é cíclico. Porque depois, queridos, ela vai passar também por treinamento, vai passar também a aprender e ensinar. Mas em outras palavras, no estágio de evangelização, pessoas entram em contato com a palavra de Deus pela primeira vez. Alguém vai explicar o evangelho a elas, e nós que somos cristãos somos chamados a isso. E aí, queridos, em segundo, uma vez que uma pessoa responde à mensagem do evangelho e coloca sua fé em Cristo, algum tipo de acompanhamento inicial é necessário para afirmá-la na fé e ensinar-lhe as coisas básicas. Então nós chamamos isso de estudo, e algumas vezes chamamos de estudo para o batismo. Mas é muito mais que isso, porque é muito bom quando a gente tem alguém que está com a gente, que acompanha esses primeiros passos que nós estamos dando, porque nós somos bebê na fé. Mas sejam aquelas pessoas amorosas que vão nos ensinar, que vão levar a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus para que a gente possa crescer e também se sentir apoiado, se sentir, acolhido. Mas em terceiro aqui nós temos também, porque segue um processo vitalício de crescimento como discípulo cristão. Crescimento no conhecimento de Deus e no caráter piedoso que resulta desse conhecimento. É um caminho estreito e árduo, queridos, que eu e você estamos percorrendo. Então podem ter pessoas que estão na fase de evangelização, na fase de acompanhamento, ou ainda na fase de crescimento. E também, em quarto lugar, ou quarto estágio, é uma questão também de aprendizado, de treinamento. Não é sequencial, como se acontecesse depois que o crescimento está completo, muito pelo contrário. De fato, o estágio de treinamento acontece como parte do crescimento cristão, porque a maturidade cristã não é individualista e focalizada na própria pessoa, como se atingíssemos o clímax da piedade cristã quando tivéssemos a nossa hora de devoções cada dia. Pelo contrário, eu considero a escola bíblica dominical um lugar para se aprender, para sermos treinados. A célula também é um lugar que nos ajuda a crescer, porque lá nós temos mais proximidade ainda, porque estamos num grupo menor. Não que não aconteça na EBD, porque na EBD a gente vem para um estudo dirigido, muitas vezes indutivo também, mas na célula nós temos condição de partilhar principalmente os nossos testemunhos, temos condição de falar daquilo que está pegando e orarmos uns pelos outros, É muito mais pessoalidade. Então, se você não participou de uma célula até hoje, quando elas voltarem, por favor, participe.
Experimente ter comunhão, experimente ser treinado e treinar alguém em nome de Jesus. Crescer como Cristo é crescer em amor e num desejo de servir e ministrar aos outros. Estamos usando a palavra treinamento para descrever o crescimento de todos os cristãos em convicção, caráter e competência, de modo que em amor possam ministrar aos outros por levar-lhes diligentemente a palavra de Deus. Querem evangelização aos não cristãos, querem acompanhamento dos novos crentes ou a todos os outros cristãos em crescimento diário. Treinamento é aquele estágio da vida cristã em que as pessoas são equipadas, são mobilizadas, adquirem recursos e são encorajadas para fazer esse trabalho. É aquele estágio em que seu crescimento em convicção, ou seja, naquilo que você crê, caráter, ou seja, na piedade, e competências, ou seja, habilidades e capacidades, as leva a ministrar eficientemente aos outros. Isso é treinamento. E aí nós seguimos com o processo de crescimento evangélico. Lembra? É cíclico: evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. É vital que lembremos pelo menos duas coisas quando a gente pensa nesse processo de crescimento. Primeiro, embora todos os cristãos possam e devam ser treinados como trabalhadores da videira, nem todos são dotados a ministrar exatamente da mesma maneira ou na mesma extensão. Ou seja, vão ter aqueles que vão ter mais habilidades no falar, mas vão ter aqueles que vão ter mais habilidades no louvar a Deus e por meio do louvor levar a evangelização. Vão ter aqueles que vão ter habilidade de levar o alimento e trabalhar com moradores de rua. Vão ter aqueles que vão ter mais facilidade de trabalhar com crianças ou com famílias e assim por diante. Aqueles que vão ter mais habilidade de ficar na intercessão, ou aqueles que vão ter mais habilidade de preparar todo o material que vai ser utilizado para a ação, ou ainda aqueles que vão mobilizar, captar recursos, etc, etc. Há várias formas de participarmos dessa obra, e isso é importante. Há inúmeros contextos e oportunidades para trabalho de videira, e cada cristão terá sua parte a realizar, dada por Deus. Cremos nisso. E segundo, é importante treinar cristãos a serem trabalhadores da videira, e isso não significa apenas o compartilhamento de certas capacidades e habilidades. O discipulado cristão diz respeito à sã doutrina e a uma vida piedosa. Portanto, treinar ou equipar pessoas para ministrar aos outros significa treinar e equipá-las com piedade e maneira de pensar corretos, e não apenas equipá-las com um conjunto de habilidades, porque isso é, por sua vez, o modo como precisarão ministrar aos outros. E aí, queridos, uma parte vital é, pensando nas pessoas, um benefício enorme de pensarmos sobre crescimento cristão está nesse estágio, que nos ajuda a pensar em orar por e ministrar as pessoas onde elas estão. E se o crescimento evangélico acontece realmente no nível da vida individual das pessoas, como podemos ajudá-las a avançar? Precisamos fazer essa pergunta diariamente. Estamos dentro de uma comunidade cristã, de uma igreja, que temos em torno de 130 pessoas, membros efetivos, claro que aí tem crianças, etc, etc, mas membros. E nós precisamos pensar de que maneira nós podemos ajudar as pessoas a avançar. E Deus nos deu uma visão de sermos e fazermos discípulos. Então nós precisamos, eu sou discípulo, então aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Ou seja, eu tenho conhecimento, mas eu tenho muito testemunho, eu tenho experiência com Deus, e eu posso ajudar alguém a crescer. Eu sei que o ensinar é o ensinar a palavra, e muitas vezes ensinar também com o nosso próprio testemunho. Então, quando falamos de ser e fazer discípulos, não estamos falando nada que você, ou que eu, ou qualquer irmão da igreja não possa fazer. Você me entende nesta manhã? E aí o que nós precisamos fazer é, como podemos levar a palavra a cada uma dessas pessoas, ou como podemos ajudá-las a avançar.
E aqui entendo que o Senhor nos deu uma visão esse ano muito clara, o de ser e fazer discípulos. E aí, queridos, você pode pegar esse processo de crescimento e observar dentro da comunidade cristã ou de pessoas próximas a você, em que estágio elas estão desse processo de crescimento. Se elas estão no estágio da evangelização, do acompanhamento, do crescimento, ou já estão numa fase de treinamento. Pense. Mas você que também precisa pensar em ser discipulado, em que estágio você está? Porque quando você for pedir ajuda, é importante se você entender se você está na evangelização, se você precisa de acompanhamento, se você está na fase de crescimento. Não que o acompanhamento não seja importante, mas aqui a gente foca no acompanhamento inicial, aquele que nos faz compreender coisas básicas relacionadas à vida cristã, mas pensamos no crescimento, já pensando em discipulado, e treinamento pensando também em sermos ensinados. Isso tudo envolve essa questão de sermos e fazermos discípulos. Pois bem, queridos, precisamos crescer. E se fazer a videira crescer significa o crescimento de pessoas, precisamos ajudar cada pessoa a crescer. Se eu e você compreendermos o que a treliça e a videira nos traz de conceitos e princípios importantes para o crescimento, ou seja, a mentalidade do discipulado que transforma as coisas, ou seja, vou ser bem literal, a mentalidade de discipulado que muda tudo, nós vamos entender que caminhar uns com os outros é essencial. E aí, queridos, ajudar cada pessoa a crescer, começando de onde ela está neste exato momento. Então você já entende um pouco melhor. Ela pode estar no princípio, dentro do processo de evangelização, na etapa de evangelização. Ela pode estar na etapa de acompanhamento, que é aquele acompanhamento para coisas básicas, coisas iniciais. Ela pode também, queridos, estar na fase de crescimento e ainda ela pode estar na fase de treinamento. E nós, como discípulos, precisamos ajudar essas pessoas a dar um passo e ir para a fase seguinte, ou dar um passo além de onde estão, crescerem. E eu e você temos essa responsabilidade. Precisa haver ministério minucioso e individual de pessoas, bem como os ministérios bastante eficientes que acontecem em grandes grupos. Ou seja, a celebração é maravilhosa, é uma bênção, a escola bíblica é maravilhosa, é uma bênção, mas precisa ter a célula, porque é um grupo menor de pessoas que se reúnem e conseguem criar ali um ambiente de cuidado. Precisa ter o discipulado, que seja em grupo ou seja um a um, porque caminhar uns com os outros ajuda-nos a cumprir a lei de Cristo, que é levar os fardos pesados uns dos outros. Nós precisamos compreender isso. E aí, queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo para você: treinamento é o mecanismo do crescimento evangélico. Nós precisamos estudar a Bíblia, mas precisamos ser treinados também em relação à Bíblia e aquilo que Deus nos chama a fazer. Alguns podem dizer: não, pastor, é algo nato das pessoas. Mas se nós não tratarmos a questão de ser e fazer discípulos como nós tratamos, e não pensarmos que há uma base, que é essa mentalidade do discipulado que muda tudo, nós não vamos sair do lugar. Hoje eu e você temos informação, temos conhecimento. O que nos falta agora é termos a atitude de fazê-lo. Treinamento é um mecanismo. Então, se alguém chamar você para ser treinado, venha. Porque mesmo que você diga: eu conheço aquilo, você vai se surpreender. Sabe por quê? Você vai ajudar a treinar outros. Olha que bênção, que privilégio. Porque o seu testemunho faz parte daquele princípio do crescimento, que nós pregamos a sã doutrina, mas nos comportamos como tal. Então, se você já tem esse comportamento, já tem esse princípio, já tem essa cosmovisão, vamos juntos, nos ajude a levar outras pessoas ao próximo nível, em nome de Jesus. A maneira de conseguirmos que haja mais crescimento evangélico é treinarmos cada vez mais cristãos maduros e piedosos para serem trabalhadores de videira. Ou seja, é vermos mais pessoas equipadas, instruídas e encorajadas
comunicando dedicadamente a palavra a outras pessoas, quer em evangelização, quer em acompanhamento, ou em crescimento, ou ainda em treinamento. Que o Senhor nos ajude a compreender, dentro dessa temática que nós trouxemos, dessa aula, o capítulo 7, ou aula 7, da Treliça e a Videira, que fala sobre o treinamento e o crescimento do Evangelho. Que possamos levar o Evangelho até os confins da terra, mas que possamos também amadurecer e crescer nesse Evangelho, para a honra e glória do nosso Senhor. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela bênção, Senhor, de estarmos na Tua casa nesta manhã. Obrigado pelos meus irmãos que nos receberam em suas casas, por meio, ó Pai, dessa tecnologia, dessa transmissão. Que o Senhor, Pai, aplique aos nossos corações os princípios da aula de hoje. Que o Senhor, Pai, nos ajude a sair da nossa zona de conforto, a sairmos, Pai, da nossa zona de segurança e a fazermos a diferença. Seja pregando o Evangelho até os confins da terra, seja, Pai, sendo também uma bênção nesses princípios. Ó Deus, nós te agradecemos e nós te bendizemos neste momento. Obrigado, Senhor, por nos trazer tão precioso ensino, por nos trazer, Pai, princípios e valores que vão certamente colaborar com o ser e fazer discípulos da nossa proposta desse ano, do nosso tema. Que cada um dos meus irmãos, seja, Pai, da melhor idade, sejam crianças, possam se engajar nesse propósito, nessa visão, e possamos juntos caminhar na mesma direção. Ó Deus, que ninguém se perca, mas que, pelo contrário, se tiver dúvidas, ó Deus, nos procure com humildade para tirá-las, porque o nosso desejo é contar com todos, o nosso desejo é estarmos juntos e levarmos essa caminhada adiante. Pai, obrigado por sermos igreja nesta comunidade. Obrigado por já estarmos dando passos, ó Deus, para a edificação de uma obra de videira. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e que o Senhor vá acrescentando ao grupo, ó Deus, aqueles que são tementes ao Senhor, são piedosos, são maduros e estão entendendo esse chamado. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nós encerramos aqui a nossa aula 7. Quero agradecer você por ter nos recebido na tua casa. Peço que você continue a orar ao longo desse domingo, que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém? Graças a Deus por isso. Então, bom domingo para você e até às 19 horas. Que Deus seja com todos nós. Um abraço e até lá.